O fiscal do Serviço de Inspeção Municipal poderá localizar os relatórios de recebimento de matéria-prima, produção e expedição emitidos pelos estabelecimentos registrados através do seu e-mail cadastrado na plataforma Favo, ou o fiscal poderá ter acesso aos relatórios através da plataforma. No campo de Gestão, busque pelo formulário desejado, ao identificá-lo, clique em Detalhes e, utilizando a ferramenta Filtros, localize o estabelecimento e o mês desejado. Ao localizar o formulário desejado, clique nos 3 pontos e imprimir. É importante salientar que é necessário selecionar o modelo de impressão da categoria do estabelecimento em questão. Nesse caso, é de leite. Tendo acesso, então, ao relatório, ele também vai ter acesso aos anexos que foram encaminhados pelo estabelecimento. Além disso, o fiscal do Simpoa irá receber mensalmente o relatório de condenações e destinações dos estabelecimentos que possuem inspeção periódica, podendo então baixar o modelo de impressão diretamente pelo e-mail ou localizá-lo na plataforma na aba Gestão. Clicando em Detalhes e utilizando a ferramenta Filtros para localizar o relatório do estabelecimento desejado. O fiscal do Simpoa deverá realizar o controle e a verificação dos mapas estatísticos e da rastreabilidade dos estabelecimentos registrados em frequência trimestral, utilizando o formulário da plataforma Favo. Ao localizar o formulário, o fiscal deve clicar na opção Preencher. Para iniciar o preenchimento deste formulário, deve-se inserir as informações do estabelecimento, No próximo item, o fiscal deve identificar os relatórios de que mês serão avaliados. Neste caso, é o mês de janeiro de 2024. Neste item, o fiscal deve identificar se o estabelecimento declarou os mapas estatísticos até o 10º dia útil. Para isso, ele deve localizar o relatório e neste, a data de envio dele. Agora iniciaremos a avaliação qualitativa dos mapas estatísticos. A primeira questão que deve ser respondida é se o estabelecimento está trabalhando de forma compatível com a capacidade aprovada. Para isso, o fiscal deve avaliar os documentos Memorial Econômico Sanitário, Licença Ambiental
e o total da produção que o estabelecimento informou. No próximo item, o fiscal deve avaliar se o estabelecimento está produzindo produtos em acordo com o que foi autorizado e compatíveis com a estrutura aprovada. Para isso, ele deve utilizar a plataforma SGSI e verificar se os produtos que foram informados no relatório de produção são os mesmos que estão aprovados no Serviço de Inspeção Municipal. Após realizar essa avaliação, deve marcar a opção conforme ou não conforme. No próximo item, o fiscal deve avaliar o recebimento de matérias-primas. No caso de estabelecimentos aderidos ao CISB, é obrigatório que as matérias-primas sejam provenientes de unidades com registro em CISB ou CIF. E no caso dos estabelecimentos com SIM, podem adquirir tanto de SIM, do município, do CIE, do CIF ou do CISB. No caso, estamos falando de um laticínio, então essa questão é não aplicável. No próximo item, o fiscal deve avaliar se existe compatibilidade entre os volumes informados de recebimento de matéria-prima, produção e expedição. Para isso, deve abrir o formulário e avaliar ele junto com os anexos enviados pelo estabelecimento. Para realizar a verificação deste item, vamos avaliar os modelos de impressão dos relatórios e também os anexos encaminhados pelo estabelecimento. Para avaliar a compatibilidade, vemos a quantidade total de matéria-prima recebida no mês pelo estabelecimento, somamos toda a produção e toda a expedição. No caso apresentado, existe compatibilidade entre o recebimento, a produção e a expedição. Neste caso, foi observado que existe compatibilidade entre os volumes informados no recebimento, produção e expedição, devendo ser marcada a opção conforme. No próximo item, o fiscal deve identificar se o estabelecimento está realizando o controle das condenações e destinações industriais, que é previsto para os estabelecimentos com inspeção periódica. No caso desse estabelecimento, que é um laticínio, ele deve realizar esse controle e encaminhar o relatório para o Serviço de Inspeção Municipal. Como foi possível ver pelo recebimento do relatório, esse estabelecimento está realizando o controle das condenações e destinações através do preenchimento do formulário na plataforma e também da apresentação da planilha de autocontrole. Dessa forma, marcamos a opção conforme para o item e seguimos para o próximo. Neste, o fiscal deve avaliar se as condenações e destinações industriais são compatíveis com a legislação vigente. No caso do estabelecimento informar que não houve nenhum tipo de condenação e destinação industrial, é marcada a opção não aplicável. Para a categoria de leite e produtos lácteos, a legislação vigente é a Portaria número 392 de 2021. É nela que o estabelecimento deve respaldar o seu autocontrole e prever os casos de condenações e destinações industriais. No caso deste estabelecimento, foi possível observar que todos os casos de condenações tinham relação à validade dos produtos que estavam estocados, o que é compatível com a legislação vigente. Dessa forma, marcamos a opção conforme para o item. Agora, o fiscal deverá realizar o teste de rastreabilidade. Para isso, ele vai selecionar um lote de produto produzido e rastrear a sua matéria-prima e também a sua expedição. Neste caso, no relatório de produção do estabelecimento, eu selecionei o produto creme de leite do lote 001
E aí vou fazer então a rastreabilidade regressiva dele até a sua matéria-prima e também a progressiva até a sua expedição. Vamos incluir aqui as informações do produto. E o número de registro dele no SIM. O lote que a empresa descreve e a quantidade produzida. Na planilha de recebimento de matéria-prima, identifico que o lote utilizado é o do dia 3/1, totalizando 1.398 litros. E vamos identificar agora a quantidade expedida do produto. Neste caso, ao avaliar a expedição do estabelecimento, foi observado que o produto creme de leite do lote 001 foi expedido em quantidade superior ao declarado na planilha de produção. Neste caso, não foi possível avaliar a quantidade em estoque devido à não conformidade. Porém, se a quantidade produzida for igual à quantidade expedida do produto, o fiscal deve incluir neste campo o zero. Se a produção for maior do que a expedição, o fiscal deve realizar a subtração da quantidade total produzida pela quantidade total expedida e incluir o valor neste campo. Neste caso, então, houve a não conformidade referente ao controle da rastreabilidade progressiva desse estabelecimento. E assim, o fiscal do Serviço de Inspeção Municipal deverá lavrar a não conformidade para o estabelecimento. Ao final da realização da verificação dos mapas estatísticos e da rastreabilidade, o fiscal do Serviço de Inspeção Municipal deverá incluir a sua identificação, assinar o formulário e finalizar.